Boa tarde a todos. Hoje é o dia 9 de agosto e nós estamos na nossa aula magna da pós-graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu sou a professora Cláudia Xavier, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, e tenho a honra de convidar a participar aqui da nossa sala o nosso reitor, o professor Marco Schiffler. Bem-vindo, professor. Boa tarde, professora Cláudia. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem e nos assistem. Muito obrigado. Também tenho a honra de convidar o nosso diretor de pós-graduação estrito sensu, o professor André Schneider. Boa tarde, professor André. Boa tarde, professora Cláudia. Boa tarde, professor Schiffler. Boa tarde a todos que estão acompanhando. E agora, então, boa tarde. É com imensa alegria, né, e satisfação, assim, que nós chamamos o nosso convidado, que fará a palestra da nossa aula magna dessa tarde, que é o professor Vladimiro Miranda, presidente do INESC, Pesquisa e Desenvolvimento Brasil, e diretor do INESC Portugal. Bem-vindo, professor Vladimiro. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Na pessoa do reitor, eu saúdo toda a universidade e estou muito feliz. Que bom, que bom. É uma alegria, então, estarmos todos reunidos. Sejam bem-vindos, né, a toda a nossa audiência. Informo que todas as redes, né, os links das redes da própria PG estão no descritivo aí do YouTube e que também nós temos um formulário, né, de lista de participação, caso você precise de um certificado. Fique à vontade em fazer seu registro. Para começar, então, as falas prévias à nossa palestra e o início da aula magna, eu chamo, então, o reitor, professor Schiffler, para umas saudações e cumprimento aos participantes. Bom, mais uma vez, então, eu gostaria de externar aqui a minha satisfação de estar junto a vocês, mesmo que de forma virtual. Professora Cláudia, né, boa tarde, professora Cláudia, professor André Schneider, nosso aqui diretor de pós-graduação da nossa PPG. Também externo aqui o cumprimento ao professor Rodrigo Catai, que é o diretor de pesquisa, professora Ana Sete, que é responsável pelos nossos programas e nossos cursos lato sensu, e em nome de todos vocês, né, que fazem parte aí da alta gestão da própria PG, cumprimento toda a equipe da nossa pró-reitoria. Cumprimentar também a todos os nossos DIR-PPGs que nos assistem aqui, os diretores de pesquisa e pós-graduação, os nossos 13 campi espalhados pelo estado do Paraná, suas equipes, cumprimentar os coordenadores dos nossos programas, né, que somam hoje 72, mais um agora, né, professora Cláudia? 72 mestrados e doutorados, mais o Profinit, recém-aprovado, em rede, lá no campus Medianeira, né, com grande satisfação. Cumprimentar todos os pesquisadores, docentes, técnicos administrativos que atuam na pós-graduação e, é claro, os nossos estudantes que estão, né, aqui nesse processo de qualificação em nível de pós-graduação e que formam, né, a nossa comunidade acadêmica aqui na nossa instituição. É o início de atividades para a pós-graduação e, claro, né, mais uma vez, professor Vladimiro, que é o nosso amigo e também, além de tudo, né, aqui uma a sumidade, né, no que a gente diz respeito à temática que vai tratar, que é a questão da inovação e cooperação. Tivemos a oportunidade agora, recentemente, de sermos recebidos lá em Portugal, ciceronados muito bem pelo senhor, não só no próprio INESC, né, mas também em instituições parceiras, e pudemos observar em loco, in situ, o grande potencial, né, a grande experiência e a grande contribuição já que o senhor, por meio do INESC, fazem, né, nesse trabalho cooperado e que, com certeza, ao trazer o INESC para o Brasil, ao fundar aqui o INESC Brasil, aumenta essa rede, né, essa rede além-mar, como a gente diz. Então, o TFPR tem muita satisfação em fazer parte do INESC, né, como sócio do INESC, e também de termos o senhor hoje aqui como palestrante. Não poderia deixar de comunicar a todas e a todos que o senhor está em férias e, mesmo assim, atendeu a esse convite, né? Então, valorizando mais ainda
a sua presença aqui na UTF-PR, mesmo que estando em Portugal, né, e em férias. Bom, os desafios são enormes, né? Os desafios não só pela efervescência pela qual o país está passando, né? Todos temos acompanhado em nível político, né, em nível econômico, o Brasil está sempre nos surpreendendo. A cada semana, quando nós iniciamos uma semana, temos notícias, né? E, infelizmente, nos últimos tempos, essas notícias para a pesquisa e a pós-graduação não têm sido das melhores, né? Temos visto aí, inclusive, algumas decisões que afetam diretamente o coração da pós-graduação brasileira, notadamente em relação às verbas, às agências de fomento federais, né? E nós estamos, naturalmente, acompanhando tudo isso e também trabalhando, né, com questões alternativas. Nós temos hoje, para o fomento das nossas pesquisas, grandes parceiros aqui no estado do Paraná. Eu gosto sempre de dizer que hoje a relação da UTF-PR com tanto a superintendência, a SET, né, por meio do superintendente professor Aldo Bona, como com a Fundação Araucária, a Fundação de Fomento, sob a égide do professor Ramiro. A UTF-PR tem sido muito, né, agraciada e tratada como se fosse uma universidade estadual, o que muito nos deixa, né, inclusive, esperançosos aí de que possamos passar por esse momento de uma forma melhor. Ressaltando aqui a nossa participação em praticamente 20 NAPs, né, 20 novos arranjos de pesquisa e inovação, que são hoje uma ferramenta muito inteligente e muito eficiente de congregar, e aí sim, né, dentro da temática, professor Vladimir, da cooperação, e trazer, né, na mesma mesa de negociação a academia, que nós representamos, e outras instituições parceiras, também a indústria, né, e também, é claro, o governo do Estado, por meio do fomento das agências. Isso tem feito com que nós sobrevivamos, vamos dizer assim, no sentido dos nossos programas. São bolsas, são recursos diretos que são injetados em programas da universidade. Eu vou até citar aqui, ontem estivemos na abertura, a professora Cláudia, eu, juntamente com o reitor Ricardo Marcelo, da Universidade Federal, na abertura da terceira Escola Paranense de Bioinformática, que tem também, né, a participação do NAP de Bioinformática. É um grupo nosso de Cornélio Procópio, que faz parte, então, desse trabalho forte nessa área. Estou indo hoje ainda para Apucarana, amanhã teremos lá no campus Apucarana algumas atividades, e na quinta-feira estarei no campus Francisco Beltrão. Por que eu digo isso? São formaturas também que vamos realizar lá, e na formatura de Francisco Beltrão, nós teremos a presença do Aldo Bona, do professor Aldo Bona, como patrono, né? Aquele campus recebeu recentemente agora R$780 mil da Fundação Araucária, da SET, também para a criação lá do NAP no leite, que a gente chama, né? Toda a parte de processamento de leite. Então, são ações que têm nos ajudado. Então, eu gostaria, né, claro, poderíamos ficar aqui falando, mas a ideia é justamente fazer só essa abertura e dizer, então, que aos nossos estudantes de pós-graduação, né, nesse início de semestre ou de quadrimestre, dependendo do programa, que sigam firmes, altivos, né, e esperançosos, que nós não vamos esmorecer e vamos, certamente, aí, logo vocês vão colher os frutos desse investimento nessa capacitação conosco. Então, devolvo a palavra, né, saúdo mais uma vez, agradeço mais uma vez, professor Vladimiro, a quem eu hoje tenho como amigo, né, eu sou um admirador seu, e que possamos aí usufruir desse seu conhecimento agora nessa aula magna de início de atividades. Muito obrigado. Devolvo a palavra à professora Cláudia. Olá, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado por poder comparecer, né, nessa abertura aí da nossa aula magna, né, para iniciar um novo período na universidade. Eu vou passar a palavra agora para o diretor de pós-graduação, o professor André Schneider.
A palavra é sua, professor André. Obrigado, professora Cláudia. Boa tarde novamente. É uma honra iniciar as atividades do segundo semestre da pós-graduação da UTFPR com a ilustre presença do professor Vladimir do INESC, né, que nos apresentará as possibilidades de cooperação com o Centro de Pesquisa Internacional em uma estrutura laboratorial impressionante, o INESC, né, a gente teve o prazer de conhecer e verificar isso, e que consegue agregar de uma forma única, assim, né, diversos pesquisadores trabalhando em conjunto, né? Isso que vamos dizer assim, que chama mais atenção. O INESC, ele se torna esse polo por ter tanta gente boa trabalhando sobre a mesma diretriz, né? Então, o INESC é um caso de sucesso na pesquisa e na cooperação entre empresa e universidade que pode inspirar a UTFPR, né? É uma oportunidade para a gente expandir a atuação do nosso programa de pós-graduação através de intercâmbio, acordos de dupla diplomação, pesquisa conjunta e diversas outras formas de colaboração. Então, assim, eu desejo um ótimo semestre a todos que estão aqui nos assistindo, é uma boa aula magna, aproveitem as oportunidades aí que serão exploradas pelo professor Vladimir e devolvo a palavra à professora Cláudia. Muito obrigada pelas palavras, pelas considerações. Então, como o professor Schiffer tem um compromisso e depois provavelmente não vai retornar essa aula, o professor André na sequência também, eu deixo um pouco a palavra para o professor Vladimir, uma palavra breve, caso ele queira expressar alguma coisa, né, antes de começarmos a palestra, ok? Professor Vladimir, fique à vontade. Muito rapidinho, eu interpreto o simpático convite que me fizeram como mais uma demonstração, talvez até já redundante, da grande amizade que nos está unindo. E, para além do trabalho e da ciência, se não houver humanidade nas coisas, nós não vamos por bom caminho. E então, essa demonstração de amizade, mais do que outras coisas, é aquilo que me preenche e me recompensa, e vale a pena este esforço, que não é esforço nenhum, é um gosto, de tirar férias das férias e vir aqui compartilhar convosco. Excelente, então, professor Vladimir. Eu brevemente, então, vou ler o resumo, né, do currículo do professor Vladimir, que ele gentilmente nos passou. É um resumo, realmente. O professor tem muito trabalho, muita coisa feita, e depois eu vou passar, então, para que ele possa fazer a palestra. O professor Vladimir Miranda, né, fellow do Conselho Internacional de Engenharia, o IEEE, e é prêmio de excelência, né, desse mesmo Conselho em Energias Renováveis. É professor catedrático da Universidade do Porto, Portugal, presidente do INESC, né, PID Brasil, e diretor associado do INESC Tech de Portugal. Conselheiro científico de instituições de pesquisa e inovação em Marrocos, Espanha e Argentina, e do Laboratório de Defesa Química e Biológica do Exército, além do Instituto Hidrográfico da Marinha de Portugal. É membro do Conselho Estratégico do Fórum Oceano, de Portugal. Foi conselheiro internacional da Universidade de Hong Kong e presidente do INESC Macau, na China. Serviu na administração de empresas, startups, né? Autor de diversas publicações científicas internacionais, responsável por projetos internacionais de pesquisa e desenvolvimento, né? Sem número desses projetos, e os modelos estão em uso, né? Os modelos desses projetos estão em uso em empresas em vários países. Então, seja bem-vindo novamente, professor. Muito obrigado por aceitar proferir essa palestra nessa tarde. O público que está aqui presente, que pode acompanhar de forma síncrona, está realmente feliz, satisfeito com a sua presença, e temos certeza que outras pessoas acompanharão ao longo do dia e ao longo dos dias que vêm por aí. Então, muito obrigado, fique à vontade, a palavra é sua. Bem-vindo novamente, professor. Obrigado. Falando para toda a audiência, eu espero que não seja difícil de entender a minha fala, o meu sotaque. Eu não falo bem português, tenho um pouco de defeito na pronúncia, e depois também sou, como bom português, sou muito direto no que digo, e por favor não tomem ofensa na minha apresentação. Eu até, antes de partilhar aí um PowerPoint que eu tenho para ilustrar a minha conversa, eu até vou contar um pequeno episódio
que eu estive há 3 semanas atrás no Brasil e a moça, no check-in de um voo interno que eu tive que fazer, de repente perguntou, para marcação de lugar, se eu queria sentar na janela ou no corredor, e eu disse, eu prefiro numa poltrona. E ela, como assim? Porque sentar na janela é difícil e sentar no corredor vai atrapalhar o movimento. E ela demorou a entender que eu estava interpretando literalmente o que ela me tinha dito. É claro, eu já disse isso um pouco para me rir, né? Porque exagerando um pouquinho, a gente de repente nota, né, coisas que habitualmente passam desapercebidas. Ou então, pensando que vão todos entender o que eu estou falando, eu estou também feliz de endereçar esta conversa esperando que estejam estudantes de pós-graduação assistindo, porque a ideia do tema é falar para futuros dirigentes, futuros líderes, completando as suas pós-graduações. Um dos destinos quase inevitáveis é virem ser líderes de alguma coisa, de atividade, ou nas empresas, ou na área científica. E os líderes têm que saber mais do que apenas ciência. Têm que ir compreendendo, na vivência das instituições em que habitam, têm que ir compreendendo também como é que é o processo de gestão da atividade e, no caso, da gestão de ciência. Então, é com essa ideia que eu vou pedir licença para partilhar aqui a minha tela. E vemos, eu recebi um curso acelerado para fazer isso e, portanto, vamos ver se eu consigo fazer isto tudo direitinho. É isto. Share, e vamos lá ver se está, se alguém me der o sinal que isso está bem feito. Será que estão vendo uma tela em branco? Muito bem. Penso que estão vendo aqui o título da minha apresentação. Se alguém me sinalizar que está ok, eu agradeço. Alô? Ok, professor, está ok. Está ok? Pronto. Então vamos avançar. Eu quero falar sobre estes assuntos porque é preciso entender que pesquisa e inovação não são a mesma coisa, mas são articuladas. E eu gostava de colocar para vocês esta dualidade e estes estereótipos de ideias, entre a oposição entre o pensamento académico e o pensamento empresarial, que a gente chama pensamento académico em inglês de science push, e no pensamento empresarial a gente também chama o market pull. Na verdade, o estereótipo do pesquisador é que desenvolvem uma coisa, uma pesquisa, um resultado, e essa é a solução que precisa de um problema. Enquanto que o empresário está preocupado e tem aqui um problema que precisa de uma solução. O science push é isso, desenvolvem-se ideias, coisas, protótipos, e depois vai-se à procura a ver quem gosta daquilo. Só science push é mau. Só market pull também é mau. Na verdade, a pesquisa pode ser influenciada pela consciência dos problemas, mas o reconhecimento dos problemas também pode ser influenciado pela consciência das possibilidades que a ciência pode oferecer. Então, nós temos que ter um processo de gestão de ciência que faça a conjugação destes dois movimentos de empurrar a ciência até às aplicações e trazer os problemas aplicacionais para a ciência, de forma a criar aquilo que nós chamamos de ciência socialmente relevante. E ela só é socialmente relevante se tiver impacto. Isso é absolutamente inevitável. Ora, o processo académico é o oposto do processo de inovação. No processo académico, vai-se partindo de uma generalidade para especialização em múltiplas bandas estreitas, até chegar ao laboratório disto, o laboratório daquilo, o professor especialista naquilo, especialista
noutra coisa, e essa dispersão é o contrário do que nós precisamos no processo de inovação, em que nós, de multidisciplinaridade, muitas valências, muitas competências, precisamos de articular em cooperação numa única resultado, que é o produto final. E esse processo é o contrário da dispersão do processo académico. Ora, para poder gerir, fazer gestão disto, foi preciso tomar consciência de que a universidade poderia ser encarada como um modelo, como sendo duas fábricas. Uma fábrica de recursos humanos, que tem um processo produtivo que é aulas, forma recursos humanos qualificados, a matéria-prima são pessoas, o mercado é o nacional, mas há depois, na universidade moderna, a fábrica do conhecimento, em que a matéria-prima é o estado da arte, o processo produtivo é a pesquisa, o produto é conhecimento e valor, e o mercado é internacional. E estas duas fábricas não podem estar debaixo de um processo de gestão idêntico, porque ninguém no mundo empresarial que tem fábricas com matérias-primas diferentes, processos produtivos diferentes, produtos diferentes, faz a gestão igual das duas fábricas. Então, a academia tem que se adaptar. Foi pensada para a fábrica de recursos humanos e tem que se adaptar e estruturar para também tirar rendimento da fábrica de conhecimento. No caso europeu, foi proliferando ao longo de décadas um modelo que nós podemos designar desta forma, o modelo do perímetro universitário, em que a academia clássica está no centro, mas depois, em sua volta, em órbita, mas conectado estrategicamente com a atividade da universidade, vão aparecendo institutos de pesquisa e, em muitas formas, uma das formas mais interessantes é institutos cujos donos são as universidades públicas, cujos sócios, se quiserem. E temos vários exemplos na Europa de institutos diversos que formam um perímetro que pode trabalhar junto com as universidades, o Sintef na Noruega, o Grupo Fraunhofer na Alemanha, mas uma das instituições pioneiras foi o INESCTEC em Portugal. O conceito INESC nasceu em 1980, o INESCTEC formou-se em 85 e esse faz o conceito que nós hoje temos, em que temos um instituto de pesquisa, um ecossistema que junta, neste momento, 4 universidades portuguesas, públicas, a maior das quais é a Universidade do Porto, mas temos também o Politécnico do Porto, a Universidade do Minho, a Universidade de Trás-os-Montes. Isso significa uma presença em 3 cidades no norte de Portugal e 6 locais de implantação com laboratórios, enfim. E este ecossistema traduz uma atitude diferente. Universidades públicas que se viam como rivais se entenderam como aliadas. Isto foi uma transformação notável no cenário da inovação, no caso português e no caso europeu em geral. O INESCTEC, que é aquele instituto que corporiza esta ideia e que serviu de inspiração para as dezenas de institutos que existem em Portugal, das mais variadas áreas. O INESCTEC hoje interessa com certeza aos alunos de pós-graduação conhecer estas áreas. Está dividido em 13 centros de pesquisa e cobre um universo de mais de 1.400 pessoas, incluindo cerca de 450 colaboradores externos. Portanto, pesquisadores mais ligados à instituição estão perto de 1.000, para ser um número razoável. Aí na figurinha, no canto superior direito, estão vendo prédio que é sede do INESCTEC e fica dentro do campus da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ou seja, não é uma coisa externa à universidade. E vêm aí nos 4 grandes clusters da organização do INESCTEC, redes de sistemas inteligentes, energia, informática e engenharia industrial e de sistemas, vêm aí as designações dos vários centros de pesquisa. Note-se, só faz pesquisa, não dá diplomas, quem dá os diplomas é a universidade, mas vem aí a cobertura nas áreas de engenharia elétrica, computação e afins.
Ora bem, para além destas especializações científicas, está aqui a organização do Market Pool, isto é, a identificação em 5 iniciativas de 5 grandes mercados, onde se vão buscar os problemas que levam à produção de produtos a partir da pesquisa. A área da agricultura, agroalimentar e floresta, vamos falar assim, a área da energia, da saúde, da indústria e dos oceanos ou da economia azul. Estas 5 grandes áreas correspondem depois também a uma participação em 11 das 40 e poucas laboratórios colaborativos, são organizações que Portugal também tem e que já são comandadas por empresas, já não são comandadas pela academia, comandadas por empresas, mas onde os institutos de pesquisa participam, já para transformar resultados de pesquisa em produtos de negócio. E o INESCTEC está presente em 11, podem ver que em baixo, se conseguem ler, podem ver que desde o calçado à economia azul, à indústria de manufatura, ao têxtil e vestuário, etc., à vinha e ao vinho, são quantidade de atividades. E para vos completar esta descrição geral da atividade de um instituto de pesquisa que faz pesquisa socialmente relevante, mesmo na área da engenharia, também quero falar na atividade de incubação de empresas a partir dos resultados de pesquisa. Estão aí em evidência as empresas que atualmente estão ativas, com ligação ao INESCTEC. Já foram criadas mais de 20 nos últimos 16 anos, e essas empresas são muito importantes. Esta que está aqui no canto inferior direito, o Nexmin Georobots, eu depois vou falar um pouco dela. A do canto inferior esquerdo, a InSignals Neurotech, é provável que se torne num unicórnio, com as tecnologias que foram desenvolvidas de inteligência artificial para apoiar a operação ao cérebro dos doentes de Parkinson, para introduzir elétrodos no cérebro em pontos precisos. Enfim, há aqui uma quantidade de empresas. Ora, esta incubação significa que o INESCTEC apoia empresas startup, mas participando no capital das empresas, que é uma grande diferença relativamente a muitos outros processos de incubação, em que eu costumo chamar às vezes incubação uma espécie de administração de condomínio, né, em que dá-se uma sala e um acesso à internet, mas pouco mais se dá de volta. O INESCTEC participa no capital e, portanto, como está lá o nosso dinheirinho, depois é preciso vigiar o que é que eles fazem com o dinheirinho, então ajuda na administração. Ora bem, em recursos humanos, isto pode interessar muito aos estudantes e também aos professores do intercâmbio. Neste momento, há pesquisadores de 40 países no INESCTEC. E eu trouxe aqui umas imagens do famosíssimo e apetecido lanche multicultural, em que todas as comunidades são desafiadas a fazer uns docinhos típicos da sua cultura. É tudo colocado numas mesas e depois o pessoal passa ao ataque, né, a provar as comidas de todos os países, e é um grande evento de convívio social. Sobre este número de pessoas, eu quero mostrar aqui os países que recentemente, isto vai sempre evoluindo, para vos evidenciar que o Brasil é de longe a maior comunidade de pesquisadores, estão quase 100 brasileiros pesquisadores trabalhando no INESCTEC neste momento em Portugal. É engraçado que a segunda comunidade é do Irã, mas o Brasil é quase metade de todos os pesquisadores estrangeiros que aqui estão, o que dá uma comunidade muitíssimo, muitíssimo interessante para conviver, e as pessoas que vêm até a Portugal são integradas muito facilmente no ambiente. Também quero dizer que contribui para isso o facto do INESCTEC ter-se quase em permanência sempre oportunidades abertas. Vocês podem ler de investigação, isto não tem a ver com a polícia. Em Portugal o pessoal usa mais a palavra investigação do que pesquisa, mas neste momento, se eu somar os números, são 26, 35, 37, neste momento 37 oportunidades, ou seja, editais abertos
A maior parte é para pessoas com o diploma de mestrado, mas há 3, se não me engano, que são MEGEC para quem tenha diploma de doutorado. E aí, embaixo à direita, até podem ler que nos últimos 12 meses foram dadas 453 oportunidades. Eu não vou falar bolsa, porque, em geral, estas oportunidades, por causa da lei portuguesa, não é por bolsa, mas sim mesmo contrato de trabalho, embora o objetivo é trabalhar em projetos de pesquisa, mas na lei portuguesa é preferido o modelo de contrato de trabalho ao modelo de bolsa. Dá mais segurança. Isto é uma cópia da página da internet do site do INESCTEC, quem quiser e ver que oportunidades tem na área de redes, sistemas inteligentes, ou na área de energia, ou da informática, enfim, é só entrar lá e vai ver os perfis que estão em chamada neste momento. Este modelo de cooperação de universidades, ele foi, há 10 anos atrás, transportado para o Brasil. E foi constituído o INESC-PIDE Brasil, com a mesma ideia que está embaixo aí em vermelho, que construir uma rede com estratégia, com a vantagem de os esforços serem coordenados em vez de duplicados. Mas a ideia é exatamente a mesma. Em Portugal nós temos 4 universidades juntas, e no Brasil neste momento temos 11 universidades juntas, uma das quais é a UTFPR, que podem ver aí no meio, além de outras conveniadas, que são com colaboração muito interessante, que estão por baixo das que são associadas. E então a UTFPR, a vossa universidade, é um dos donos do INESC Brasil, e sendo eu o presidente da direção, então o vosso reitor é o meu patrão. E isto, não sei se alguém está sorrindo com esta minha descrição, mas é uma verdade. Como a direção do Instituto tem que defender o interesse dos associados e os associados é que definem o futuro da instituição. Mas o modelo de gestão em cooperação está implantado no Brasil. Nesse momento é a única instituição brasileira que tem como sócias universidades públicas e também tem como sócio um sócio do exterior, que é o INESCTEC. É um caso único neste momento, mas que vai ser reproduzido com certeza noutras áreas científicas. Ora bem, para ilustrar, para comemorar o facto da UTFPR ser um associado fundador, eu descobri esta fotografia que até tem duas pessoas que já foram reitores. Eu não tenho uma fotografia com o reitor Marcos Schiffler, porque ele neste momento aparece, ainda agora apareceu, mas na época em que a universidade se juntou ao projeto, ele não estava ligado à reitoria, creio eu, e portanto, esta placa, enfim, que assinala o TFPR como associado fundador foi entregue ao reitor, então, em exercício, e é com muito gosto que eu recordo aqui. O que também tem um significado importante, que é a estabilidade das políticas, que é uma coisa absolutamente essencial para a gestão de instituições e processos de ciência, é que haja alguma visão com estabilidade nas políticas. Ora bem, para, então, produzirmos um processo de inovação adequado com impacto, nós temos que compreender bem que isto só resulta quando conseguimos juntar os 3 pilares do êxito, que é a nível de um projeto de P&D. Os 3 pilares são ter uma instituição de P&D, um tomador de tecnologia e um usuário de soluções. Esta que é a receita mágica para conseguir transformar conhecimento e pesquisa em produto e valor. Quando os processos e os projetos, houve tempo em que o Brasil, até a ANEL apoiava muito isso, que só juntavam centros de pesquisa e usuários, e essa inovação não funciona. Porque são os tomadores de tecnologia que vão pegar nos resultados da pesquisa e vão multiplicar no mercado, porque o negócio deles é vender muitas coisas. Quando a gente só trabalha inovação para um utilizador final, o usuário final normalmente quer é fechar aquilo,
fica só para ele e não quer que a concorrência tenha, e, portanto, o impacto social é muito reduzido. Agora, se nós temos num projeto os 3 componentes, o gerador de conhecimento, o tomador de tecnologia e o utilizador da solução, então temos todas as condições para o conhecimento ser multiplicado em valor e reproduzido na sociedade. E isso é o que nos interessa nos processos de pesquisa. Então eu trouxe um primeiro exemplo para os nossos estudantes de pós-graduação e os professores verem. O primeiro exemplo de um projeto em cooperação com grande êxito no Brasil. E podem ver nessa foto uma cadeia isoladora aí em azul, que na verdade corresponde àquilo que chamamos um isolador inteligente, que está instalado numa linha de 230 kV perto de São Paulo e está em operação desde julho de 2020. E nunca deu problema, não há apagão nenhum em São Paulo por causa deste protótipo que foi feito pela academia, o que já revela uma confiança enorme da empresa que explora a linha de transmissão. Ora bem, só resumidamente, é um projeto de sensoriamento que tem, a cadeia isoladora tem um conjunto de sensores, há uma unidade de interrogação, há uma unidade de alimentação com um painel fotovoltaico. Os sensores medem, são sensores ópticos, medem corrente elétrica, temperatura, forças mecânicas de tração, transmitem esses sinais na forma de luz por uma fibra óptica. Essa fibra óptica depois aproveita o cabo de terra, o cabo para raios da linha e conduz os sinais até à subestação, o que permite o operador da rede de transmissão ter informações em tempo real sobre a segurança da linha e a sua exploração, etc. Como verá aqui gente de pós-graduação de várias especialidades, eu não quero entrar em muitos detalhes, apenas dizer que isto envolveu também fazer eletrónica, placas de aquisição de dados, comunicações, software para processamento dos sinais, uma quantidade de coisas. E fabricar os isoladores, testá-los em laboratórios de alta tensão, estão aí a foto dos isoladores que são atravessados, furados por fibras ópticas, etc. Para os sensores ópticos foi uma parte, foi a contribuição do Inesctec nesta parceria. E eu estou-vos mostrando uma foto da sala limpa do Inesctec, que tem um grande centro de fotónica aplicada, onde já se formaram e doutoraram vários brasileiros que regressaram ao Brasil e hoje são professores em algumas universidades brasileiras. Bom, esse centro de fotónica até deu origem a uma startup que hoje é apenas a HBK Fiber Sensing, é apenas o maior fornecedor do mundo de sistemas de sensores com base em fibra óptica e grades de Bragg. E é tecnologia Inesctec neste momento. E, então, a contribuição veio daí de Portugal, e a parte óptica, eu tenho aqui um filmezinho para vocês verem, a parte óptica é fantástica. Vocês o que estão vendo neste filme é partículas microscópicas sendo movimentadas por um raio de luz. Isto permite, aquela ponta que vêem é microscópica, estamos no domínio dos microns, e está arrastando partículas que estão encapsuladas, estão metidas, presas por um raio de luz. Isto depois tem imensas aplicações na área da saúde, manipulação de células, etc. É uma das áreas da especialização do centro de fotónica, mas em simultâneo os sensores que também colocamos na linha de alta tensão, estão neste momento centenas de sensores no ITER, no reator ITER de fusão nuclear. A fusão nuclear é aquele mito que a humanidade ainda está à procura, mas um dos grandes reatores mundiais é o ITER, e toda a tecnologia de sensoriamento é do Inesctec e foi desenvolvida no centro de fotónica. Ora bem, aqui vêem algumas fotos dos sensores tal como foram aplicados no poste de alta tensão, não é? E isso envolveu calibrações em laboratório, até conceber um encapsulamento, porque o comprimento da fibra óptica tem que ser exato, por questões da medida, e o que eu quero chegar é isto. Este projeto, este resultado, este produto que vai ser exportado,
resultou da cooperação de 9 universidades, mais 2 institutos de pesquisa e uma empresa, além da empresa fabricante de isoladores, a empresa Transmissoras Brasileiras de Energia, a TBE. E para ficarem felizes e satisfeitos, aí no meio também está o TFPR, que também colaborou neste projeto, mas foram precisas 9 universidades e 2 institutos de pesquisa, em grande cooperação, cada um fazendo a tarefa da sua especialidade para juntar tudo num produto. Senão, ficaria apenas um trabalho meramente académico com o resultado num laboratório, depois não teria aplicação nenhuma na realidade. E eu chamo-lhe o triunfo da cooperação. E é por isso que eu escrevi: sem cooperação, sem inovação. No mundo moderno, para termos inovação, nós precisamos de cooperar entre instituições e entre áreas científicas. Então, gosto muito deste exemplo. O Inesctec tem outros. Estão aí fotos de algumas infraestruturas laboratoriais, o laboratório de robótica e sistemas autónomos, o laboratório de redes inteligentes e veículos elétricos. Na área de robótica há muita atividade. Quem gostar de robótica, aqui trouxe, para entusiasmar algumas pessoas, trouxe robôs submarinos, tem uma quantidade deles por aqui. Houve uma spin-off já lançada, o Nexmin Georobotics, que tem sede em Budapeste, na Hungria, para explorar minas inundadas de água. Mas há uma quantidade de até robôs para irem até, neste momento, quase 7.000 metros de profundidade no oceano. Há aqui uma quantidade muito interessante que vocês podem ver. E eu, inclusivamente, trouxe aqui um filmezinho que vou deixar que vocês vejam. Isto foi filmado em 1 de agosto deste ano. Ali vai na caixa o robô do Inesctec. Aqui está o robô. Estes sujeitos de camisa vermelha são espeleólogos e os de camisa azul são do Inesctec. O robô mapeou este furo geológico e estão vendo aí a nuvem de pontos. E se conseguirem ler, no dia 1 de agosto foi batido o recorde mundial de exploração de uma caverna, a caverna mais profunda que se conhece no planeta Terra, com profundidade de 450 metros. E foi totalmente mapeado, foi o recorde do mundo, há poucos dias, precisamente. Então, isto é o tipo de robótica que é desenvolvida, mas tem aqui fotos de outras numa área que pode interessar bastante ao TFPR, que tem a ver com a área agroalimentar e floresta. Na esquerda está um robô de limpeza de floresta, ao meio é um robô com um braço móvel para cuidar da vinha, tal como o da direita, são robôs para a vinha. A robótica da agricultura, neste momento nós trabalhamos nas 4 fases importantes, que é monitorar, pulverizar, podar e vindimar, no caso da vinha, ou colher fruta. E esta robótica na agricultura é extremamente interessante para certas áreas e terrenos difíceis, que é a especialização do Inesctec. Portanto, há aqui muita coisa que podem, enfim, ser objeto de pesquisa e de diversão na navegação, da identificação da fruta, do estado de saúde da fruta, etc. E para as florestas há uma quantidade de trabalhos ligados com os fogos florestais. Eu não vou gastar muito tempo, mas a observação por satélite
seja da energia libertada nos incêndios, seja da biomassa vegetal, é muito importante para combater os incêndios. Ora, o Brasil tem problemas de incêndios em vários locais, já para não falar da Amazónia, e, portanto, isto é atividades também muito interessantes. Circulando da robótica para outras áreas, podemos falar na robótica industrial, que é um pouco diferente. O filmezinho que vão vendo corresponde a um contrato que foi feito com uma empresa que distribui comida e recolhe lençóis, etc., para lavagens nos hospitais de Portugal, e esse é um robô que faz nos corredores do hospital, puxa os carrinhos com comida ou com roupas, vai levar às enfermarias, etc., e estaciona as roupas, etc. Isto é um produto comercial feito por contrato para uma empresa. A atividade industrial, e aqui é muito interessante para vocês, a atividade industrial, ela não é só para coisas assim fora do vulgar. É muito importante nós introduzir uma inovação nos setores da indústria tradicional. E o exemplo muito bom que eu posso trazer de Portugal é toda a transformação do setor do calçado, que se transformou de um setor de mão de obra barata, de pequena dimensão, até exploração de mão de obra infantil. Hoje, 20 anos depois, transformou-se num setor com 2 bilhões de euros de exportação de calçado, 95% da produção de Portugal é exportada, e tudo por introdução de tecnologia, incluindo automação, robótica, logística, etc. E tudo isto tem a ver com uma engenharia da indústria, que em parte é engenharia de produção e em parte é engenharia da eletrónica e elétrica. Enfim. A área da energia, Portugal é um líder mundial na integração de renováveis e, portanto, há muita coisa que se pode falar da área de energia, de integração de eólicas, fotovoltaicos, cidades inteligentes, empresas, startups, estão vendo aí, uma das empresas que eu próprio fui administrador, a Pré-Wind, que vende previsões de eólica para as empresas produtoras de Portugal. Enfim, Portugal vive, eu tenho um 25%, mas nestes primeiros 7 anos deste mês, 30% da energia elétrica de Portugal foi produzida por eólica, 44% eólica, fotovoltaica e biomassa. Portanto, estamos muito bem nessa matéria. E na saúde, temos uma quantidade de tecnologias para a saúde, seja na parte clínica ou não clínica, que eu não vou gastar aqui muito tempo a falar nisto, mas posso passar assim 1 ou 2 referências de exemplo. Um sistema, muito trabalho para o câncer, sistemas para detecção e classificação de nódulos pulmonares, um sistema para apoiar o cirurgião a fazer a reconstrução estética após intervenções de mastectomia por causa do câncer da mama, também logística e planejamento dos teatros operatórios, das salas de operações, e ainda pesquisa sobre crianças e adultos prematuros, bebés prematuros na Europa. Há uma quantidade de atividades de tecnologias para a saúde que são desenvolvidas. Ora bem, tudo isto faz conexão, essas coisas da saúde que eu falei, está tudo em uso em hospitais, em Portugal, na Alemanha, em França. Essas coisas desenvolvidas passaram para a vida social. Ora, o modelo da cooperação, no Brasil, nós implementamos o modelo do Inesctec na forma do que chamamos a JUI, que é a Janela Única de Interface, em que as empresas que estão aí à direita nessa figurinha, elas falam com o Inesc Brasil, que tem aqueles sócios todos que eu mostrei no princípio, e o Inesc Brasil é que contata e fala e organiza e vai buscar as competências a cada um dos sócios das suas universidades para poder responder ao desafio social ou económico. Assim, é possível oferecer a uma empresa, oferecer as melhores competências que há no Brasil para construir uma solução.
Reparem, eu repito, as empresas não querem tecnologias, querem soluções. As soluções, em geral, são multidisciplinares, precisam de pessoas que entendam de óptica, de comunicações, de eletrónica, de engenharia mecânica, e é preciso ir buscar as competências na rede do Inesc Brasil. E o interface, a empresa só vê, só discute, só negocia, só assina um contrato, não tem burocracia. Nós dizemos, a empresa não precisa nem deve ver a burocracia académica, que é horrível. O reitor Marcos Chifla, se estiver a assistir, está fazendo que sim com a cabeça, que a burocracia académica é muito complicada e, portanto, o modelo da JUI desengessa o sistema na relação com as empresas e coloca a conversa com as empresas num vocabulário, nos termos de diálogo, que é o discurso empresarial, não é o discurso académico. Isso facilita imenso a cooperação com as empresas. Tenho aqui um exemplo no Brasil, o projeto Radar, que também é uma história de sucesso de intensa cooperação. Na verdade, o objetivo era fazer autorreconfiguração inteligente em redes de distribuição, dividindo a rede em blocos. Cada bloco teria que ter um agente inteligente local responsável pelos chaveamentos. Ora, o que nós fizemos foi desenvolver uma chave inteligente, um interruptor inteligente, mas com uma quantidade de novidades que eu não vou aqui estar a descrever, mas implicou a modelagem, o desenvolvimento de inteligência distribuída para as funções que aquilo tem que fazer, reconhecimento de transientes, etc. Fabricamos protótipos funcionais, como podem ver à esquerda dessa chave, produzimos toda a eletrónica e aquisição de dados, etc., para pôr as chaves. Esta eletrónica toda cabe aqui num sítio, não sei se conseguem ver, diz o cérebro. Nessa base do interruptor está lá a inteligência de chave que comunica com outras chaves para depois tomar uma decisão sobre como deve operar a rede sem intervenção do operador. E este projeto envolveu uma empresa, a EDP, um tomador de tecnologia, a STPTEC, e estas universidades e institutos associados, todos consorciados, 8 instituições de pesquisa, entre as quais volto a ter a UTFPR, e mostrando que este modelo já está bem absorvido no Brasil, no nosso universo. Nesta cooperação nem sequer está o Inesctec de Portugal, porque os sócios do Inesc Brasil já começaram absorvendo a ideia, a cultura da cooperação, o espírito da cooperação, em que trabalhar da Federal de Santa Catarina com a Federal de Paraná não tem nada que ter ciúme, pelo contrário, é essencial, porque ninguém sabe tudo, nenhuma instituição sozinha é dona de todo o conhecimento. Então este é um grande projeto que junta os 3 pilares do êxito: um usuário, um tomador de tecnologia e instituições coordenadas que são geradoras de conhecimento. Portanto, terminando, o meu incentivo é que para aprender a inovar é preciso praticar a cooperação, abandonar o modelo do ciúme, em que o maior rival de um pesquisador é o pesquisador que está do lado, ou do lado fisicamente, ou noutra escola, noutra universidade. Isso é um erro colossal. Essa ideia do passado. Os países, ou as universidades, ou as empresas, ou as pessoas, no passado, dependiam principalmente dos seus próprios recursos e estavam com ciúmes e desconfiadas das outras. Era favorecido o espírito de competição e faltava conhecimento e capacitação em processo de cooperação, porque isto tem que se viver para aprender. Ora, este modelo, que ainda está muito presente em vários setores no Brasil, leva à subordinação. Isto é, os inovadores estão no exterior e o valor agregado fica no estrangeiro e depois passa-se a ser mais aplicador do que inovador. No presente, eu com grande satisfação verifico que a consciência está crescendo de que a inovação é uma ciência e uma prática. Pelo que eu vejo esta paisagem com otimismo, uma paisagem em evolução, o Inesc Brasil trazido o modelo do Inesctec de Portugal, é um universo em que as universidades já não têm inveja umas das outras, mas juntam esforços.
As empresas entendem os benefícios da inovação baseada em ciência e, portanto, começam a se aliar e buscar os parceiros universitários que têm esta atitude. Bom, e nos futuros poderes públicos vão entender que a cadeia de conhecimento a valor deve ser apoiada em todas as suas fases. Não é só apoiar a pesquisa fundamental, só apoiar startups, tudo isso está errado. Tem que se apoiar a cadeia em todas as suas fases. As startups e os jovens empreendedores surgem por meio da cooperação, muito mais do que por ímpetos individuais. E a cadeia de valor agregado nacional vai crescendo continuamente e o país se torna mais rico. E então, modernamente, a cooperação é o paradigma dominante dos países desenvolvidos e eu queria desejar a todos bem-vindos a um mundo cooperativo e, por favor, entrem neste espírito e compreendam que a cooperação é o ganha-ganha. Bom, e com isto eu tenho basicamente concluída a minha apresentação. Com um estímulo estímulo a todos de que possam se interessar por passar uns períodos em Portugal com apoio da vossa universidade, e nós estamos, do ponto de vista de Portugal e do ponto de vista do Inesco Brasil, estamos mais interessados em esquemas articulados entre as organizações do que iniciativas individuais sem controlo nenhum, mas nós estamos como servidores da UTFPR, porque é um dos nossos donos do Inesco Brasil, como parceiros da UTFPR, dessa parceria entre o Inesctec e a UTFPR, nós estamos conversando para criar o quadro adequado que dê suporte a passagem de alunos e de estudantes e professores ligados à pós-graduação da UTFPR, passagem por Portugal por algum tempo, vai depender do programa e de nós conversarmos, para poderem participar nos projetos europeus, para poderem trazer, depois de ficarem lá um ano a trabalhar, trazerem de volta para o Brasil uma contaminação cultural deste espírito de cooperação, para poderem então transformar o vosso país através dessa contaminação cultural. Trazem ciência, mas trazem principalmente gestão de ciência, e é isso que me ocupa muito neste momento. Muito obrigado, desculpem o tempo que vos tomei, um discurso muito chato, já sei, falar destas coisas é muito aborrecido. Talvez tenham curiosidades e eu estou disponível para responder algumas perguntas, sejam aquelas perguntas de cerimónia que sempre se faz para mostrar que houve algum interesse no que o palestrante falou, ou perguntas mesmo a sério com algum interesse, e se não for hoje, estou à disposição por qualquer outro processo de contato. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, professor Vladimiro, foi muito boa a palestra, acho que você vai ficar aqui convidado todos os anos, viu, para vir conversar um pouco com a gente, até ir transformando essa mentalidade, né, evoluindo aí para um modelo mais cooperativo, né. Embora eu digo que os desafios são grandes também no Brasil, né, devido aos escassos recursos que estão diminuindo também a cada vez mais, né, para a pesquisa. Existia em algum momento até um indicador de canibalismo entre os pesquisadores. Imagine essa palavra, professor. Como você vê isso, né? Como a questão da inovação nesse ambiente de escassos recursos, ela é favorecida? Porque a gente não tem tanto como fazer sozinho? É claro que o problema é o seguinte, a inovação incide já sobre coisas muito perto da aplicação, muito perto do mercado, muito perto da empresa, muito perto do uso social que é dado ao conhecimento que é transformado em inovação. E como eu falei, ninguém sabe tudo. Não é preciso ter muitos recursos para ser muito inovador, mas quanto menos recursos se tem, menos desperdício se deve gerar. E, portanto, mais importante é uma cooperação solidária e a construção de alianças, né, em que cada um dá um pouquinho para todos terem muito. E essa
mentalidade é o contrário do canibalismo. Eu até fiquei arrepiado com a referência ao canibalismo. mas existe essa ideia. Contaram há muitos anos uma piada, até foi no Brasil que me contaram essa piada, sobre quer dizer, o Deus que criou o mundo e colocou um ser bondoso, inteligente, cooperativo no mundo, e que era o professor universitário. E depois o diabo objetou, não pode ser, tem que haver um certo equilíbrio. E então Deus colocou no mundo também um ser invejoso, ciumento, inimigo, canibal, e criou o colega. E essa ideia de que o colega é o maior inimigo que uma pessoa tem é uma ideia clássica de muita universidade antiga, não tem lugar no mundo moderno. Portanto, mas é preciso aprender a cooperar. E eu não quero cansar mais, já falei muito, mas quero dar o exemplo de Portugal nesse aspecto que eu vivi, porque a minha geração viveu. Nós entramos para a União Europeia em 1986. E a coisa mais fantástica que nós aprendemos da ciência não foi ciência, foi aprendermos a cooperar. Porque a União Europeia já tinha, e continua a ter, um programa em que diz assim: só financiamos pesquisa se juntarem institutos de pesquisa de 3 países diferentes. Senão não há dinheiro. E, portanto, para ter financiamento, tivemos que aprender a cooperar. E politicamente foi muito inteligente da União Europeia fazer isto. Foi muito inteligente. Hoje existe um edital da CONFAP para uns projetos de pesquisa para a Amazónia, e que o edital tem, pela primeira vez que eu conheço, esta ideia lá metida, porque diz que tem que se juntar pesquisadores de 3 FAPs diferentes, 3 fundações de apoio, 3 estados, vamos dizer, diferentes, senão não há dinheiro para o projeto. E eu bati palmas, se eu tivesse mais mãos, mais palmas batia. Porque é essa a ideia. Porque cooperar é um aprendizado e é uma aprendizagem, e se não se força o sistema para induzir a cooperação, as pessoas não aprendem a cooperar. O que aprenderam foi que o inimigo está ali na sala do lado. Então, é isto. Excelente, professor. Temos aqui algumas perguntas, né? A pergunta do Vitor Nunes, né? Professor, o INESC Brasil possui quais formas de financiamento, além das empresas interessadas no produto das pesquisas? Ora bem, o INESC Brasil é uma associação privada sem fins lucrativos e vive dos projetos e contratos que tem de pesquisa e de inovação. Portanto, a fonte de financiamento de atividades é o que resultar da atividade. Não, o INESC Brasil, tal como o INESC Tec, não é uma fundação de apoio, nem de amparo à pesquisa, não dá subsídios a ninguém. Agora, o que existem é muitas oportunidades, porque esses contratos com as empresas geram recursos. E nós organizamos esses recursos no Brasil num programa de bolsas para estudantes de pós-graduação, em que, na verdade, o INESC, o IB, como a gente chama carinhosamente, o INESC Brasil, o IB, articula um convênio com um programa de pós-graduação e um conjunto de bolsas são atribuídas aos estudantes de pós-graduação, desde que trabalhem nos projetos do INESC Brasil e desde que o seu supervisor e orientador seja envolvido e esteja de acordo, e desde que o resultado do trabalho sirva para a tese. Porque aqui eu queria dizer, muito importante, que é isto: o modelo de ter uma tese de doutorado de um lado e depois faz um projeto de pesquisa do outro é um modelo errado. O que tem que trabalhar na pesquisa e da pesquisa que faz tem que decantar uma tese. Quando temos orientadores de tese que fixam um tema muito académico, que não tem nada a ver com um projeto de pesquisa, depois o sujeito, para ter uma bolsa, trabalha num projeto ao lado, não tira nada para a tese, isso é um modelo de gestão errado. Então, respondendo é assim: o recurso vem da atividade. Se nós tivermos muita atividade, temos muitos recursos para distribuir e gostamos de distribuir em acordo com os programas de pós-graduação. Sim. Obrigado, então, professor, pela resposta. Temos uma outra pergunta aqui,
do Igor dos Santos, né? Professor, como você avalia a experiência dos projetos desenvolvidos na parceria luso-brasileira? Existem outros desafios, além das questões jurídicas e acadêmicas entre os dois países? Bom, a experiência é ótima. Vamos ter, pelo mesmo raciocínio, ninguém sabe tudo sobre tudo. Temos projetos no Brasil que foi preciso trazer uma tecnologia da Europa, e aí temos o parceiro europeu. Falei no projeto das fibras ópticas, dos sensores ópticos, mas temos projetos em que o Inesc Brasil, com competência brasileira, foi resolver um problema na Europa. Ou seja, dos projetos, o Inesc Brasil também já conseguiu ganhar projetos na própria União Europeia. E em contrato que o Inesc tinha com empresas europeias, e precisou de pedir especialistas ao Brasil, porque havia uma área que o Brasil é muito competente e foi buscar. Portanto, isso funciona internacionalmente. Então, nessa matéria, corre muito bem. O que é que corre menos bem? É as dificuldades burocráticas de um sistema político e administrativo que ainda não está transformado para a cooperação internacional. Estou falando do caso brasileiro. Peço desculpa, mas como eu também sou presidente do Inesc Brasil, sinto uma pequena autoridade também falar sobre o caso brasileiro, mas a visão mesmo política, até anos muito recentes, é que cooperação era apenas mandar pessoas para fora. E isso é que era internacionalização e cooperação. E os sistemas de reconhecimento de atividade conjunta, de parceria, estão ainda muito viciados por pensamentos antigos, mas o novo marco legal da inovação abriu portas para essa transformação que precisam de ser exploradas. Ainda muita gente não se apercebeu delas, mas eu acho que o futuro é muito positivo. Então, a experiência em matéria de cooperação técnica é ótima, porque é um ganha-ganha. Quando precisamos no Brasil de uma coisa europeia que não haja no Brasil, traz-se de lá, porque temos um sócio que é português, e quando na Europa precisa de uma competência que o Brasil tem, né, vendemos para lá a ciência, e portanto isto funciona bem dos dois lados. Pronto, e quanto ao resto, temos que ir, como é dizer, doutrinando os políticos, temos que ir convencendo. Ok, professor. Bom, temos espaço para apenas mais duas perguntas. Vou ver essa aqui da Letícia Basso, né? Que primeiro parabeniza pela excelente apresentação, ótima apresentação, na registra aqui. Gostaria de saber onde consigo encontrar essas oportunidades. Estão no próprio site do Inesc Tech de Portugal? Sim, a resposta rápida. Sim, estão lá. Procurar uma seção que se chama para aí, seja nosso colaborador ou coisa do género, ou oportunidades de investigação, né? E encontra muito facilmente. Perfeito também, então, professor. Temos aqui um registro de uma questão do Douglas Nuss, né? Também parabeniza pela apresentação, e ele gostaria de saber como o Inesc Brasil detecta as principais necessidades tecnológicas, por demanda, ou como ele direciona essas pesquisas realizadas, né, para chegar nos espetaculares resultados. Olha, esse é um dos problemas do Brasil que não existe na Europa, que é, o Brasil ainda não reconhece oficialmente que gestão de ciência faz parte da ciência. E, portanto, o financiamento das atividades de prospecção é muito difícil. Mas, para podermos detectar essas necessidades tecnológicas, oportunidades, etc., é preciso investir em trabalho de prospecção. Mas, da maneira como são financiados os projetos, é muito difícil colocar lá um item que é uma verba para prospecção de não sei o quê. Porque, não, se não tem a ver com o projeto, eu não financio. E como não há financiamento, é muito difícil sob os chamados custos indiretos ou estruturais, fica uma dificuldade muito grande de investir na prospecção. Ora, nenhuma empresa sobrevive se não tiver aquilo que na linguagem empresarial se chama força de vendas. Isto é, tem uns sujeitos que são pagos para andar à procura de novos clientes. E isso tem que vir dos resultados da atividade da empresa. Uma instituição de pesquisa, uma universidade, tem que ter recursos para fazer esse trabalho. Porque a atitude clássica, que é que nós chamamos de atitude de balcão,
Não sei se essa expressão é por vocês conhecida. Né? Fica ali parado à espera que chegue um sujeito. Isso não é a vida moderna dinâmica. Então, nós temos é que ir atrás. Então, nós temos um esforço de prospecção com muita imaginação no Brasil, para responder ao Douglas. Temos um esforço de prospecção que sempre que tem na organização da gestão, nós fazemos uma coisa que normalmente não se faz, que é nós fazemos a aprovação de um plano para o ano seguinte. E o plano é como vamos buscar mais dinheiro. O plano tem que incluir a despesa de prospecção, etc. O plano não é apenas executar orçamentos. O plano é como vamos ganhar. Isso faz parte da gestão, era outra palestra que eu daria, não é? Mas, na verdade, a resposta ao Douglas, sim, nós temos esse diálogo, por exemplo, muito diálogo com gestores de inovação das empresas, né, para podermos detectar as oportunidades. Excelente, então, professor. Bom, como a gente tem uma última perguntinha ali, vou abrir uma exceçãozinha rapidinho para a gente terminar. Estamos bem avançados na nossa hora ali, professor. Mas tem de novo a do Vitor Nunes, é uma questão assim sobre se a pesquisa é socialmente útil, cooperada, assim, que visa livrar do trabalho manual, leva a humanidade para superar capitalismo, assim, mais monopolista e decadente. Não sei como você vê essa questão aí da pesquisa e a emancipação, a qualidade de vida, enfim, das pessoas. Assim, aquilo que a história mostra é o seguinte, que a geração de inovação e a sua transformação em coisas socialmente relevantes nunca gerou desemprego. Transforma o perfil da atividade, efetivamente, tirando trabalho quase escravo, se me permitem eu dizer isso, né? De trabalho insano, físico, substituindo por outros tipos de trabalho e substituindo cada vez mais por atividades que geram mais valor, libertam mais tempo para as pessoas, etc. E isso permite que uma pessoa finalmente tenha aquilo que não tem quando tem que trabalhar 16 horas para sobreviver. Se só trabalhar 5 horas por dia, vezes 16, pode ter uma vida intelectual, emocional, social muito mais rica e, portanto, ter um outro papel, outras vertentes na sociedade. Então, nesse aspecto, a pesquisa socialmente útil, eu quero chamar a atenção que eu estou falando em termos estritos da engenharia, para nós é assim, para compreendermos o conceito, ela é socialmente relevante se tiver impacto. E o impacto pode-se medir de muitas maneiras, mas num produto tecnológico pode gerar mais riqueza, mais emprego, porque abre novos nichos de negócio, aumenta a eficiência das empresas, diminui desperdícios, etc, etc. E isso tem sempre um efeito cumulativo socialmente positivo. A multiplicação de emprego, a multiplicação de valor, do ponto de vista económico, faz a sociedade subir na escala de valor agregado. Aliás, o Brasil é um bom exemplo para olhar, porque no cenário internacional o Brasil ainda está baixo na escala de valor agregado, porque fundamenta a maior parte das suas exportações no setor primário. Ou seja, é soja, é o minério de ferro, etc. E depois compra aço do estrangeiro. E nesse processo, o grande valor agregado fica do lado de fora. Se nós, com a inovação, trouxermos mais fases da cadeia produtiva até chegar ao aço especial, mais fases para dentro do Brasil com a inovação, nós estamos a colocar mais valor agregado dentro da sociedade brasileira, menos fica lá fora e, portanto, a sociedade fica com mais recursos para poder atender a outras necessidades sociais que não é só a inovação que resolve. Portanto, é basicamente, enfim, a minha resposta para ser mais ou menos pacífica. Ok, muito obrigado, professor, pela sua participação. Foi uma honra recebê-lo aqui na UTFPR. Agradecemos também a toda a audiência que esteve com a gente até o momento. Desejo a todos os alunos, os servidores da UTFPR, um excelente retorno às atividades acadêmicas, excelente semestre, quadrimestre, né, nos programas, e que o período letivo seja próspero aí a cada um de vocês. Nós seguimos conversando com o professor Vladimiro, né, nos entendimentos e nas possibilidades aí de interação junto ao INESC Brasil. Muito obrigado, professor Vladimiro, muito obrigado aí ao suporte técnico do Tiago Toldo e também da Pamela e do Igor que estiveram aqui da própria PPG. Um abraço a todos, boa tarde, até mais. Boa tarde, um abraço.